Na última quinta-feira, ou a semana que passou, eu, orientado por Deus, fiz um estudo sobre o sentido da vida. Na verdade, é uma série que eu estou fazendo sobre vida, propósito e plenitude. E aqui à noite eu tenho pregado sobre a vida e a obra de Cristo. E eu então quero fazer hoje uma explanação, a partir do que eu escrevi para todos vocês, que vocês viram nas suas células, tomando como ponto de referência esse impulso das mulheres da nossa igreja, esse impulso das conferências, esse impulso que move você sair do lugar, da cadeira, sair de casa, sair do banco, sair de qualquer lugar de comodidade para entender-se no projeto de Deus. Então olha bem para mim e me acompanhe. O versículo que eu vou ler inicial, esse versículo, quando ele é compreendido por cada crente, ele é por si revolucionário. Vou pedir que você olhe para a tela, se você quiser ver na palavra, está ali. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele define em duas frases a nossa vida. Claro que quando a gente expõe na tela, as frases ampliam, mas na Bíblia e no hebraico, no grego, duas frases resumem tudo. O que ele diz? Temos, porém, escute isso, veja que está no plural, e a conjunção adversativa, isso é, a conjunção explica, envolve a explicação com o sujeito. Então isso é bonito no nosso português. Ela nos traz para a realidade da frase, nos coloca no conteúdo da frase e mostra o nosso papel na frase. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lida a priori, parece apenas um versículo a mais da Bíblia. Lido sob a ótica do Espírito Santo, na sua revelação, esse versículo é profundamente perturbador. Uma santa perturbação. Primeiro, quem somos? Somos vasos de barro. Somos pessoas humanas. Somos frágeis. Somos finitos. Somos criaturas. E somente existimos porque Deus quer que nós existamos. No dia que Ele não quiser, nenhum de nós pode ser rico, pode ser pobre, pode ser poderoso, pode ser simples, não importa. No dia que Ele não quiser, você não vive mais. No dia que Ele quiser levar você e a mim, isso acontece em segundos. Essa semana que passou, eu tive a tristeza, isso foi na quinta-feira. Desculpe-me, foi na quarta-feira, de acompanhar o sepultamento, a terça para a quarta, de um rapaz, irmão do nosso querido vereador, a gente ama tanto, tanto, tanto em nossa cidade. O nome dele era Rogério Ferreira, irmão de Duval Ferreira, 62 anos, em casa, tranquilo, na praia, na Paraíba, aqui em Tabatinga. Simplesmente o coração para e a vida se vai. E ninguém explica, a não ser Deus quis levar. Igualmente envolvendo essa igreja, amigos dessa igreja, um rapaz com 42 anos, do mesmo jeito, eu estou dizendo 42 anos, o coração para e a vida se vai. E a pergunta é, por que tão cedo? A resposta é, porque Deus quis levar. Por favor, deixa o texto na tela e não tire não, por favor, Meide. Nós somos esse vaso de barro. Mas um vaso de barro por si só já é frágil. Imagine vazio. É uma pessoa que não tem sentido viver, que não há por que viver, que nunca encontrou a razão pela qual viver, que não tem um propósito de vida. Mas há uma revolução aí. Nós temos esse vaso, temos um tesouro dentro desse vaso de barro. Olha que coisa linda, temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro tem o nome de Jesus Cristo, o seu Evangelho, a missão que Ele colocou no mundo. Todos somos portadores desse tesouro. Todos, vírgula, que um dia
conhecemos a Cristo como Salvador de nossas vidas e o colocamos no coração, dirigindo a nossa existência. Então olha só, se você tem um tesouro, você não é pobre, você não é miserável, você não é pedinte, você não é mendigo de ninguém na vida, você não vive sem razão, você não vive de forma vazia, você tem um tesouro dentro de você, você carrega um tesouro. Quantas vezes a gente vai para algum canto levando coisa preciosa, escuta, tenha cuidado, isso vale muito. É um cristal, é ouro, é brilhante, é prata. Mas onde você vai, você carrega um tesouro dentro de você. Para quê? Para que a sua vida seja vida marcada pela excelência, vida plena. Entenda a lógica do que eu estou dizendo. Não existe nenhuma relação entre ouro e bijuteria, a não ser de falsidade da aparência. Mas na maresia, na umidade, em qualquer umidade, a bijuteria se revela que não é ouro. Não há nenhuma relação entre o tesouro que nós carregamos, uma vida pequena, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sem missão, uma vida sem significado maior. Você tem esse tesouro, apesar de ser um vaso de barro, para que a excelência da sua vida tenha uma marca, a glória de Deus, que é vista em você. Durante meses, durante anos, eu tenho falado sobre isso aqui. A vida de uma pessoa convertida, ela é mais que uma vida religiosa. Ela é uma vida que ela exala Cristo, ela reflete Cristo, ela projeta Cristo. Isto é, ela anuncia o tesouro que carrega dentro de si. Na última quinta-feira, e isso estou falando na internet, todo mundo está me ouvindo, eu fui ao Rio de Janeiro, pregar na igreja de um amigo meu, e o pastor tinha um sonho que eu fosse, ele me conheceu, nem sabia dessa história, escute bem. É uma igreja bem pentecostal, uma igreja linda, uma igreja poderosa, num lugar muito numeroso, São João do Meriti, na Baixada Fluminense. E a igreja tem como pastor principal um apóstolo chamado Ezequiel Teixeira. E quando eu fui para essa igreja, por que eu? Olha só, um Rio, fábrica de pastores. São Paulo vizinho, mais pastores ainda. Trazer um pastor do Rio para lá era só pagar combustível. De São Paulo, não gasta mais do que R$500. Trazer um pastor da Paraíba. Então o pastor deu um testemunho na igreja, disse, o pastor é muito novo, tem 50 anos de idade. Ele disse, por que me convidou? Porque um dia, faz muitos anos isso, ele estava num congresso, ouvindo pastores, em que eu estava falando também, e a minha palavra tocou o coração dele, e desde aquele dia, eu passei para ele ter um outro significado. Ele fez um teste comigo. Quando a sua igreja era menor, num galpão de uma quadra, na Baixada, sem som, sem conforto, sem som, é claro, moderno, sem nada, ele me convidou para pregar na culto. E eu fui, sem saber onde eu ia. Ele disse, pastor, esteve a sua ida até ali, sem saber onde era, sem saber quem eu era, tudo precário, me marcou. Como o Senhor realmente reflete o amor pelo reino de Deus. E agora a igreja, um templo majestoso, grande, enorme, numerosa, mais de 2.000 pessoas. Ela disse, a gente lhe convidou, porque para a gente o Senhor tem um significado especial. O Senhor reflete uma pessoa que tem de Deus um chamado, uma missão, um propósito. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Se a sua vida parasse hoje, eu espero que não pare, eu espero mesmo, porque houve uma parada cardíaca, porque houve uma situação qualquer, teria valido a pena viver até hoje? Eu não sei. Segunda pergunta, se amanhã por acaso, eu espero que não aconteça, estou falando e estou já quebrando a minha fala em sequência, se amanhecesse no hospital de João Pessoa, passasse um tempo sem andar, sem viver, sem só ouvir e pensar, você poderia dizer a você mesmo, valeu a pena até hoje? Você seria um interno, com remorsos, com culpas de um vazio, um vaso de barro, que jogou fora o tesouro que carregava dentro de si. Então escute isso, ontem, sábado,
um bispo muito querido em São Paulo, que eu preguei com ele na conferência semana passada em Goiânia. Ele passou uma mensagem para mim, ligou, não pude atender, passou uma mensagem. Um casal da igreja dele, crentes, veio para João Pessoa para que ontem ele celebrasse mais um aniversário. 73 anos de vida ontem. Fizeram a viagem de João Pessoa, alugaram um bom hotel, eles têm condições. Ele disse, eu quero curtir meu aniversário em João Pessoa. Sabe que me ligou o bispo? Antes que chegasse ontem, ele teve um AVC no hotel. Sem nunca imaginar que estava doente. Está hoje, aqui agora, no hospital Nossa Senhora das Neves. Conversei com sua esposa antes de vir para cá, pelo telefone. Para orar por ela e por ele. Pastor Kepler foi visitá-lo, eu pedi antes de chegar aqui. Sabe o que ele disse a mim? Pastor Estevam, quem podia imaginar que eu vim para João Pessoa celebrar o aniversário que ele mais queria, bem de saúde, todos bem, felizes da vida, e estou aqui em João Pessoa, meu marido, num hospital, à mercê de médicos que não dão atendimento correto, à mercê do anestesista que não vem, de um exame que não acontece, e talvez amanhã vá para São Paulo, para não ver meu marido morrer. Logo ontem, foi seu aniversário. Viajou para celebrar, se internou para chorar. Mas uma coisa, ela disse a mim, pastor, não importa. A gente acredita que Deus está no comando e tudo faz parte de um propósito dele. Se você é um vaso de barro, você tem um tesouro. Você tem que viver hoje com essa resposta. Se parasse amanhã, teria valido a pena carregar esse tesouro? Eu exalo esse tesouro, eu reflito esse tesouro, eu me movo por carregá-lo por onde quer que eu vá. Esse é o tema dessa noite. E o tema é assim, vidas desperdiçadas. Nada pior do que uma pessoa que não valoriza seu tempo, seus bens, seus talentos, que joga fora sua própria vida. Eu queria, infelizmente, usar um exemplo triste. Vocês viram que viram celas de Judas Iscariotes. Nós não somos Judas, mas Judas tinha uma síndrome. Ele foi capaz de conhecer a luz e viver nas trevas. Ele foi capaz de estar com a porta do céu e entrar pela porta do inferno. Ele foi capaz de conhecer o pão da vida e morrer sem salvação. Ele foi capaz de ver o poder de Deus e morreu amarrado pelo poder do mal. Judas conheceu a vida, desperdiçou a vida que conheceu. A vida era Jesus. Alguns crentes são como Judas. Conhecem o Evangelho, conhecem esse tesouro, carregam o tesouro em si, depois se esvaziam do tesouro. Vivem como se Deus não existisse, vivem sem missão, vivem sem propósito, vivem sem alegria. E o pior de tudo, conhecem a luz, vivem na escuridão. Conhecem o dono da vida, esquecem quem é esse homem. E negociam a sua vida com o mal. Eu quero falar hoje sobre negócios que nos corrompem, que destroem a nossa vida, diante dessa conferência que vem aí. Por favor, veja comigo, como foi que Judas conheceu Jesus? Eu queria também perguntar, como foi que você conheceu Jesus? Olha só, em Mateus capítulo de número 10, de 1 a 4, temos essa história. Você vai ler comigo essa história de Mateus 10, de 1 a 4. Jesus chamou os seus discípulos, escute isso, como estamos aqui, eu e você, e deu poder aos discípulos. Entenda. Ele disse assim, literalmente, pelo nome, Alisson, Cadu, Karina, Alex, Alexandre, Ana Cláudia, Esteve, cada nome ele diz assim, vocês estão comigo, eu não quero vocês só comigo. O que eu tenho é um tesouro, eu passo para vocês. Eu lhes dou a partir de hoje poder, entenda, poder, para vocês lutarem com o diabo e vencerem o diabo. Vocês expulsarem espíritos imundos. Eu sei fazer, eu posso fazer, mas quero que vocês também façam isso. A partir desse momento, vocês têm uma missão, enfrentar as trevas
mas vencer as trevas. Ao mesmo tempo, eu quero que vocês não só lutem, mas vocês expulsem demônios, espíritos malignos, na sua casa, sua família, seu coração. Tentativas de morte, tentativas de idolatria, de pecado, de vícios, de imoralidade, de apostasia, de negar a Deus. Não joguem fora esse tesouro. Se acham pouco, também lhes dou poder para colocar a mão sobre enfermos e vocês vão curar comigo todas as sortes de enfermidades. Sejam lepras, sejam câncer, seja o que for, vocês vão curar. Estou lhes chamando, estou lhes dando uma missão. Porque Jesus não chama ninguém para nada. Vocês vão falar de alguém, diz, fulano, vem à minha casa, para quê? Nada, bater um papo. Tempo desperdiçado. Por que vou para sua casa para nada? Você é crente por quê? Para nada? Para fazer parte do rol de membro de uma igreja? Para viver de cardápio religioso, mudando de igreja, segundo o seu gosto, como se fossem restaurantes religiosos, para lhe satisfazer? Não. A cruz do Calvário foi muito mais sério do que você imagina. Um homem puro, um homem santo, derramou seu sangue, morreu por mim e por você, e nos deu uma missão. Esse é o tesouro, o vaso de barro, mas a missão está aí, porque eu vou entrar nesse vaso, e você vai ter que entender, você tem uma missão. Quando eles ficaram assim atônitos, imagine você se converter, aqui num domingo qualquer, ou eu lhe batizar, eu dizer assim a você, Deus está lhe dizendo agora, que a partir desse momento, você tem poder para expulsar demônios, expulsar as trevas, na sua casa, quando o mal entrar, pode ser via uma empregada, via um filho, via uma filha, via um cônjuge, via um parente, você vai perceber e vai expulsar, eu dou esse poder. Quando você perceber-se doente, você tem poder de orar. Aí eles ficaram assim, meu Deus, que coisa séria. Olha o versículo seguinte, de número 2. Eles tinham nomes. Olha o nome deles. Olha que coisa impressionante. Simão, que também era Pedro, o famoso Pedro que nós conhecemos. André, o seu irmão, o irmão de André. Tiago, cujo pai era chamado Zebedeu. E João, irmão. Então já tem 12 irmãos no grupo. Simão, só um momentinho, segura ainda. André e seu irmão, Tiago e João, seu irmão. A família empoderada, a família comissionada, a família como um tesouro no mundo. Versículo 3 completa a lista, por favor. Aliás, continua a lista. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, irmão de Alfeu e Tadeu. Versículo 4. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele a quem o traiu. Vê que Judas foi chamado para ser discípulo de Cristo. Judas era esse vaso de barro, mas também Judas recebeu esse tesouro. Só que Judas não entendeu que tesouro era esse e o desperdiçou. Já pensou quanto tempo você está desperdiçando na sua vida? Você é um empresário que não prega, você é um levita que não adora, você é um pregador que se cala, você é um médico que não ora, você é alguém que não proclama, você é um vaso de barro, e cadê esse tesouro? Já pensou que você, talvez por sua causa, você está acabando com o seu lar, com o seu casamento, com os seus filhos? Onde você vai é confusão, é intriga, onde você vai é uma tensão, você foi chamado para curar e você adoece, para libertar e você está aprisionado. Pois entenda, como os demais 11, também Judas foi chamado. Um dia nós somos chamados por Cristo. Todos nós. Não foi para ser membro dessa igreja, que essa igreja, o Espaço Gospel começou, sabe, na época de 2000. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Você foi chamado para ser um tesouro carregado num vaso de barro. O que você tem feito disso? O corpo que se prostitui, que se corrompe, que se vicia. Pega esse vaso de barro, você está colocando a onda, usando a onda e fazendo o que com ele? Fumando, bebendo, prevaricando, adulterando, se prostituindo, dançando em boate, dançando em motel, bebendo não sei onde.
E o tesouro está o quê? Dentro de você. Esse vaso de barro está em casa, mas o tesouro não sai. Está na mesa, o tesouro não brilha. Está no carro, o tesouro não reflete. Passa os anos, o tesouro está fazendo o quê? Dentro de você. Você vem para a igreja, só vê amigas, bater papo com amigas. Só por isso, vai que a gente vai conversar depois. E você passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábados, não fala de Jesus. O tesouro escondido, se enferrujando. E no domingo, sequer você vem brilhar, vem ver alguém, falar com alguém, paquerar com alguém, fofocar com alguém. Não se esquece que vida você tem. Acontece que Judas perdeu a noção que o tesouro estava com ele, empobreceu-se. Traiu a sua chamada, traiu o seu mestre e sepultou a sua missão. Olha que coisa interessante isso. Todas as vezes que eu me calo, eu não brilho, eu não reflito Jesus, toda vez que eu esqueço o meu foco, há um Judas dentro de mim. Estou traindo aquele que me entesourou, me empoderou para viver diferente nesse mundo. Eu acho um versículo mais triste da Bíblia é quando Judas traz Jesus, porque eu fico assim, Senhor, eu não quero ser como Judas. Todos nós somos ávidos em julgar Judas, porque nós somos assim mesmo, carnalmente movidos por instinto de vingança, de crítica e de deteriorar os outros. Isso é carnal tanto quanto qualquer coisa. Mas o bom do texto é você dizer assim, eu não quero ser como Judas. Eu não quero trair meu mestre. Não quero quebrar, jogar fora esse tesouro que está dentro de mim e quebrar esse vaso. São apenas 3 versículos que eu quero ler para dizer a você como nós podemos entender a nossa vida. Olha só, no livro também no mesmo evangelho de Mateus, capítulo 27, na sequência da chamada, de 3 a 5, Judas mostra que a vergonha. Então Judas, que era um dos 12, que traiu, vendo que Jesus estava sendo condenado justamente, isso quer dizer remorso não é arrependimento, remorso é dor de consciência, tocado de remorso, olha o que diz o texto, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes, e aos anciãos dizendo, olha o que ele disse, versículo 4, literalmente, pequei, traindo um sangue inocente. Eles disseram, o problema é seu, Judas. O que temos a ver com isso? Isso é contigo? Sabe aquela cena de você estar num bar, pecando com um amigo seu, dizer, eita, esqueci que eu sou crente. O problema é seu. Está imaginando aquela cena de um homem de Deus, pelo menos diz que é de Deus, num motel com a mulher que não é a sua. Aliás, poderia ser até a sua, motel não é o lugar de crente estar, nem com a sua, muito menos com a dos outros. E dizer, meu Deus, como é que posso? Eu sou crente, sou casado, e o seu vir da amante ou do amante, problema seu, veio porque quis, não tem nada a ver com isso. Já pensou, de repente, você fazendo algo que o diabo escravizou você está numa procissão idólatra, está numa prática idólatra, está num ambiente sujo, ambiente contaminado, todos os sentidos, sobretudo na sexualidade, na imundície desse mundo. Você dizer, mas eu sou crente, eu sou de Jesus. E o diabo dizia a você, pela boca de alguém, problema seu, veio porque quis. Você é um tesouro, tem um tesouro. Você é um vaso de barro. Por onde você tem andado para mostrar esse tesouro? Ou ele está enferrujado dentro de você? Quando dizem os sacerdotes, Judas, não é problema nosso, é seu. Vendeu porque quis, nós lhe pagamos. Judas fala uma coisa estranha. Olha o que versículo 4, que coisa estranha. 5. Então Judas veio à igreja. Escute isso. Veio ao templo. Fosse hoje, veio aqui no nosso espaço gospel. E jogou no templo as 30 moedas. Há muita coisa que a gente joga no templo. Nossas mazelas. Nosso próprio preço religioso. Ao invés de você aproveitar Jesus no templo, você joga no templo a sua culpa, mas não muda o seu comportamento.
E depois Judas foi e enforcou-se. Desperdiçou a vida. Jogou fora a vida. Primeira coisa que a gente tem que saber é que todos temos de Deus um chamado. Essas mulheres que cantaram, que tocaram, que vão estar na conferência, isso é um chamado. Eu não admito na igreja que eu sou pastor, nunca vou admitir oba-oba, nunca vou admitir, fazer por fazer. Pode ser jovem, adolescente, homem, mulher, se for oba-oba eu corto, absolutamente corto. Há meses se preparam com um vaso de barro para que o tesouro apareça esses dias. Mas escute, todos temos um chamado. Não tem essa história de dizer que eu me converti, não tem um chamado. Você foi chamado para ser discípulo, recebeu poder para ser discípulo, você foi empoderado para ser discípulo, e Ele transferiu para você a unção que há nele. Hoje eu disse agora à noite, um grupo de conselheiros, o seguinte: aprenda isso. Se você aprender essa frase, eu estou feliz já nessa noite. Toda unção que você respeita, é a unção que você atrai. Aprenda isso. Toda unção que você respeita, é a que você atrai. Então, eu respeito pessoas a quem Deus deu o dom de curar, de profetizar, sabe, de expulsar demônios. Eu respeito as pessoas que têm o dom da palavra, a unção da pregação. Eu respeito tanto que eu atraio isso para a minha vida. E tem vezes, sem que eu sequer imagine, Deus diz no meu coração assim, literalmente, põe as mãos e ore. Eu já vi mulheres engravidarem, filhos saírem do hospital, já vi testemunhos, o Senhor orou e Deus fez isso. Eu nem pensei em fazer, mas a unção estava vindo sobre mim naquela hora. Eu já lidei cara a cara com o diabo, cara a cara mesmo, de enfrentar, dizer não tenho medo de você, solta e sai, vai embora, o diabo não resistir e ir embora, porque eu respeito a unção dos que têm poder de lidar com as trevas. Eu já vi pregadores fantásticos abrirem a boca, soltarem a voz, e Deus encheu o local, e pessoas se converterem, se quebrantarem e chorarem. Às vezes eu termino a pregação no Espaço Sul, nas terças-feiras, eu estou falando e vendo mulheres derramando lágrimas, marcando horas, e Deus ungindo. A unção que você respeita, a unção que você atrai. Você, quando for chamado, Deus lhe empoderou. Você é vaso de barro, mas tem um tesouro dentro de você. Mas você pode jogar tudo isso fora. Jesus mostrou claro que a gente tem que ter uma consciência de missão. E Ele disse um versículo tão simples sobre isso, literalmente, de que nós não estamos aqui de graça, estamos aqui com o sentido da vida. E em João 4,34, Ele vai dizer para quem veio: a minha comida, isso é aquilo que me alimenta a alma, o espírito, a força, o corpo, as motivações, a mente, tudo. E a minha bebida, aquilo que me nutre, que me rega, aquilo que me refrigera, aquilo que tira a minha sede, é só uma coisa: cumprir a minha missão, fazer, andar naquele que me enviou e fazer a sua obra. Não há chamada, escute isso, não se estremeça, não há chamada para ser advogado, não há chamada para ser arquiteto, não há chamada para ser médico, para ser empresário, para ser qualquer profissão, tudo é nobre, mas isso não é chamada de Deus. Chamada de Deus é você ser um arquiteto missionário, um consultório missionário, um médico missionário, a sua profissão para a glória dEle. É você usar o que Deus lhe deu para dizer o tesouro que você carrega. Eu fico triste, como é que, aqui com todo respeito, um empresário evangélico, no seu negócio, vê o seu cliente e fecha o negócio, se quer dar um folheto, se quer dizer Deus te abençoe, se quer reflete o tesouro que carrega. Depois de anos, vamos dizer assim, e você evangélico não sabia o tesouro guardado. Às vezes eu também um tesouro enferrujado. Eu não entendo como é que um médico crente passa uma receita e depois não diz Deus te abençoe. Eu não entendo como é que do seu negócio não reflete a glória de quem lhe deu esse negócio, o Senhor de tudo, que é Jesus Cristo. Eu não entendo como é uma pessoa diz que é evangélica e vive com depressão, com revolta, pessoa azeda, amarga, difícil, cabisbaixa, encabrunhada, encolhida, depressiva e sobretudo lá dentro, prostrada. É um tesouro que ela carrega. E o vaso de barro está desse jeito.
Eu não entendo como é que você gasta sua vida com tudo. Política, homens humanos, dinheiro, e ter. E Jesus disse, a minha comida, o que me motiva a viver, não é meu trabalho apenas, eu preciso dele. Mas é fazer vontade do meu Pai e realizar sua obra. Eu vos envio, expulsem demônios, curem enfermos, pregam o evangelho. Vocês são vasos de barro, vocês são diferentes, carregam um tesouro dentro de vocês. Por favor, não desperdice a sua vida. E eu queria terminar com uma pergunta, dificílima de responder. Pastor Estevão, quando é que a gente traz Jesus? Primeiro, quando a gente se vende aos prazeres do mundo e pega o vaso de barro e transforma em puro desejo carnal. O vaso é de barro, mas nós somos corpo, alma e espírito. Quando eu vivo pelas ilusões do mundo, e eu sou capaz, inclusive, de esquecer, eu me vendo por tão pouco, esquecer alguém que me comprou tão caro com o seu próprio sangue. 30 moedas de prata. Me responda uma coisa, quanto vale você? Por quanto você se vende? Pelo um beijo de alguém? Pelo um troco fraudulento? Pelo um negócio aparentemente vantajoso, mas a ética debaixo do tapete? Você se vende por quanto? Por um amigo que você nem conhece direito, mas qualquer coisa ele leva para o mundo? Nós homens, pelas Dalilas, vocês mulheres, samaritanas, pelos homens que querem procurar você. Como é que somos? Por que nos vendemos? Por quanto vamos trair Jesus? Por televisão que fica em casa, por novelas que nos corrompem, por valores que nos agridem. E de repente você fica uma pessoa estranha, defendendo o que Deus condena, lutando pelo que Deus já abandonou, e falando quando Deus queria que você silenciasse, ou calado quando Deus quer que você fale. Por quanto você se vende nesse mundo? Mas escute, quando você esquece quem você é, você trai quem lhe chamou. E o preço pode ser muito alto. Eu queria ver nesses dias aqui, mulheres lotando esse local. E queria que homens fossem verdadeiramente homens, dizendo assim, eu quero que você vá, eu pego para você, eu quero que você se edifique, que você cresça, eu quero ver na minha casa uma mulher cheia de Deus, você tem um tesouro, você vai salvar suas amigas, salvar suas primas, sua mãe vai para o inferno, suas tias vão para o inferno, se você não falar de Jesus. Você só pensa em besteiras, não é que seja errado se cuidar, mas você só pensa em salão, só pensa em decoração, só pensa nisso. Cadê Jesus na sua vida, mulher? Eu quero que você entenda, homem e mulher, nós temos em nós um tesouro, apesar do vaso ser de barro. Isso muda a nossa vida, isso é o nosso chamado, isso literalmente é a nossa missão. A gente se traz Jesus quando a gente se vende aos príncipes desse mundo. Alguns crentes, escute, olhe bem para mim, que têm empregos estranhos. Tu nem aparece aqui, todo mês bota 5 mil na sua conta. Quando você for, essa pessoa, você falar de Jesus, ele vai dizer, quem você falando de Jesus? Se eu lhe pago para você nem aparecer, e você ganha sem trabalhar. Entenda? Quando você faz escondidas, vendo só alma o diabo. E você se amarra às coisas do mundo, e você perde a noção de que você tem um tesouro. Ele tem que brilhar e exalar o seu dono, chamado Jesus Cristo. E muitas vezes a nossa vida é negociada, porque a gente se omite. Finalmente a gente nega Jesus, porque a gente se omite de fazer a missão que Ele nos deu. Vocês ouviram que eu disse uma vez que pastor não se aposenta. O que termina no pastor são ciclos. Nós também como crentes. Por exemplo, um dia vai terminar o meu ciclo de pastorear a igreja. Então eu vou dar palestra, vou escrever livros, vou falar para líderes, mas eu não vou aposentar o meu chamado. O chamado não se aposenta, nem missão se aposenta. Isso não existe. Você não aposenta o casamento, você vive ciclos no casamento. Tudo mais na vida. Mas toda vez que você para de fazer o que Deus quer que você faça,
você nega aquele que Ele chamou. Há duas coisas lindas em Jesus Cristo: a consciência da missão e, sobretudo, a certeza de que viver é fazer a vontade do Pai. Eu vou usar aqui 2 versículos simples para lhe fazer uma pergunta e vou concluir com o exemplo do apóstolo Paulo. Em Marcos 16,15, Jesus chama, agora só tinha 11, que Judas traiu a missão, Judas esqueceu o propósito e vendeu-se ao diabo. Viver sem propósito é ser vendável, é estar à venda para quem oferece mais. O que acontece? Ir por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Essa é a sua missão. Eram 11. Vocês são pescadores? E daí? Eu vou ensinar vocês outras línguas. Vem o Pentecostes, vou lhes empoderar no Pentecostes. E ali no Pentecostes, pessoas do mundo inteiro ouviram o evangelho, sem saber sequer quem estava falando. Isso é coisa linda demais. Eu vou colocar vocês diante de reis, de governadores. E assim foi com Paulo, diante de poderosos, de mendigos, de paralíticos, de qualquer pessoa. Mas vão e pregam o evangelho. O resto é comigo. Mas não traiam a sua missão. Assim é a nossa vida. Porque trabalhamos, porque temos emprego, porque somos o que somos, para usar o nosso trabalho como púlpitos. Seu consultório, seu escritório, sua gravata, seu paletó, seu computador, sua banca de vender é um púlpito de onde você exala o perfume de Cristo e prega o evangelho. Você tem feito isso? Quando você não faz isso, você nega Jesus. Quando você guarda o evangelho, esquece que ele é luz. O mundo caminha para as trevas. Olhe, todo o universo, escute isso, toda a força global, toda, vai entrar politicamente contra o evangelho de Cristo. Partidos políticos alinhados com ideologias não bíblicas, inclusive isso no Brasil, na América do Sul, na América Latina, que envolve o México, outros países, na própria América do Norte, isso na Europa. Pessoas vão ter vergonha de dizer que são crentes, vão ter vergonha de dizer que regam a Bíblia, que creem na Bíblia. Isso é uma pressão diabólica para que você pegue esse tesouro. Esqueça que você porta uma mensagem de Cristo. Mas a ordem é essa: esqueçam presidentes, esqueçam políticos, esqueçam o Congresso, esqueçam o Senado, esqueçam ideologias, esqueçam todo mundo. Vão pregar o evangelho, porque no tempo de Jesus também assim na Roma. César eram deuses, eram cultuados. Esses discípulos riscaram a vida, todos eles, me perdoe, a maioria deles morreram de forma assim terrível, menos João, que foi em Patmos, por conta de Jesus Cristo. E nós temos esse tesouro e nos vendemos por tão pouco, nos calamos tão facilmente. Mas há uma coisa que eu quero que você entenda comigo hoje, e eu vou orar sobre isso daqui a pouco. É que um dia a nossa vida termina. Como é que Judas terminou sua vida? Com remorso e culpa. Por isso jogou fora aquilo que não lhe cabia, mas já era tarde demais. Não negocie sua vida. Judas não negociou Jesus, que Jesus é negociável, ele negociou a si mesmo, ele vendeu-se a si mesmo, de forma tão barata, por apenas 30 moedas. Porque Jesus não tem preço, é negociável. E depois o diabo cobrou caro. Uma vez eu escutei de um pastor, num curso que eu fiz fora de João Pessoa, uma frase, que aquilo mexeu comigo, que eu tremi. A frase foi tão dura, que eu só consegui ouvir, porque era um pastor dizendo, um pastor de experiência muito maior que a minha. Disse assim: o diabo, escute isso, é o maior agiota que existe. Ele dá tudo que você quiser, mas depois cobra caro demais. E depois cobra com a sua própria vida. O mundo dá tudo que você quiser, tudo que você quiser. Mas você não está vendendo Jesus, você está se vendendo. E um dia, o príncipe desse mundo, chamado Satanás, vai dizer assim: você quebrou esse vaso. Você esqueceu o tesouro. Você vendeu-se a mim. Você me pertence. Eu quero você. Por isso há muitos crentes calados, amarrados, literalmente silenciados por Satanás, subjugados, presos às trevas. O diabo é só algoz da nossa vida.
Mas há uma opção de entender essa lógica. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, e o meu propósito de vida é cumprir a missão daquele que me chamou. Judas morreu com remorso e culpa. Eu disse aqui várias vezes, eu vou repetir, os psicólogos são unânimes nisso. Psicólogos geralmente não unânimes em muita coisa, mas nisso são unânimes. A pior dor, aprenda isso, que você leva até a sua morte, na sua velhice, é a dor da culpa. A culpa antecipa o Alzheimer, a culpa antecipa a morte, a culpa antecipa a loucura, o delírio. A culpa acaba com a pessoa. Qual é a culpa? Porque não fiz, porque não preguei, porque me vendi, porque destruí esse vaso de barro, porque escondi esse tesouro, porque me calei, porque não fiz. E tem as culpas afetivas, porque não amei, porque não perdoei, porque não abracei, porque não fui até lá. Mas vamos trazer a culpa espiritual, porque não fui o que Jesus quer que eu seja. Quis que eu fosse, me chamou para ser. Destemidas é isso. Mulheres leoas, mulheres corajosas, mulheres que não se rendem aos enganos desse mundo, que se portam não para serem mulheres contra o seu marido, não são donas de si, não são mandonas, senão já estariam erradas perante Deus. Nem eu permitiria sequer que esse homem fosse usado na igreja, podia ser de quem viesse. Leoas quer dizer guerreiras, obstinadas, mulheres que não são vazias por dentro, mulheres com garra de mostrar quem são valentes para Deus, para o reino, para a família, para serem portadoras de tesouro com preço especial. E quando elas se calam, elas trazem em si uma vergonha. É um Judas feminino que se vende por tão pouco ao mundo como o nosso. Mas você pode viver com culpa. Imagine se amanhã, olha só, que eu espero que não. Você sabe que um filho seu, um parente seu, um amigo seu, até quem sabe, pai ou mãe, tiveram AVC e estão para morrer. E vão morrer sem Jesus. Só o que você vai dizer, não é só, cadê o médico? Jesus vai perguntar a você, cadê o tesouro? Você sabia que ele vai morrer, vai para o inferno, e você faz 20 anos que não fala, 20 anos que se esconde, 20 anos que não disse a essa pessoa, Jesus, só Jesus, salva, perdoa, liberta. Só Jesus dá sentido à nossa vida. Não deixe que a culpa carregue você. Eu quero orar com esse final com o apóstolo Paulo, que eu acho que é a coisa mais linda da vida. Eu não quero morrer amanhã, mas se amanhã Deus me levar, tenha certeza que eu vou morrer sem culpa, sem nenhum remorso pela vida que eu tive. Eu amei, eu abracei, eu afaguei, eu preguei, eu orientei, eu briguei pelo reino, eu me gastei pelo reino. Tudo que me aconteceu foi pelo reino, até infartei pelo reino, sorri pelo reino, vivi para o reino. E há 42 anos, Estevão se gasta pelo reino, porque Estevão sabe, eu sou um vaso de barro, mas é um tesouro. Mas a excelência é fazer com que esse tesouro apareça no mundo e reflita a glória de Deus na vida. O apóstolo Paulo diz assim, em Atos 20, 24, que coisa linda. Vamos ler esse versículo. Porém, mulheres e homens, em nada eu achei que vivi bem, porque me formei em engenharia, medicina, arquitetura e direito, porque sou juiz promotor, porque eu sou um comerciante, eu sou o que for. Em nada eu vou zombar, porque sou dono, sabe, de qualquer negócio nesse mundo. E isso foi uma coisa que passou, que eu ganhei o pão de cada dia. Mas sabe por que ele diz? Em nada eu olho para mim e vejo que foi por mim que a vida é preciosa. Não. Só é precioso se, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que é para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu digo a você, você pode se aposentar com muito dinheiro, você pode viver com muita, sabe, ostentação, você pode esnobar seu carro novo, mas escute, tudo isso é ilusão barata. E às vezes é comprado por apenas 30 moedas de prata. E você, para ter isso,
pode até esquecer o tesouro que você carrega em você. Não é errado ter um bom carro, não é errado ter um bom emprego, nada disso. A pergunta só é, que preço eu pago para ter essas coisas? Porque vai chegar o dia que você vai ter que dizer assim, Senhor, obrigado, que eu venci na vida, que eu venci nessas coisas horizontais, mas minha vida só valeu a pena, não é pelo que eu tive que eu conquistei, porque eu vivi para pregar o teu evangelho. Eu vivi para mostrar o tesouro que eu tenho. E nesse mundo, na minha família, meus amigos e na minha cidade, há muita gente que saiu do inferno, se levou do inferno, que eu mostrei o tesouro. Eu abri esse vaso de barro com excelência e eu cumpri o meu propósito de vida.